Então, inicialmente, quero agradecer pelo convite da organização, quero cumprimentar os meus colegas de painel, o colega e amigo Helder Simões e a professora Daniele. Também quero dar uma boa noite a todos os brasileiros que estão acompanhando este evento, e também, aliás, boa tarde no Brasil, desculpa, uma boa noite às pessoas aqui de Portugal que também estão acompanhando este evento e a outras pessoas que eventualmente nos acompanham em outros países. Muito bem, o título da minha palestra, como já foi dito, é Absenteísmo Laboral de Servidores Públicos. Esse título está associado ao fato de que eu estou aqui em Portugal fazendo um doutoramento na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e ele é, digamos assim, o meu objeto de pesquisa. Por isso que eu, então, resolvi abordá-lo nesse congresso. Muito bem. Durante a apresentação, basicamente, vou tratar de forma rápida um pouco sobre o serviço público e, na sequência, eu entro na questão do absenteísmo. Daí nós vamos abordar um pouquinho o conceito, ocorrências e impactos, e dou continuidade tentando compreender a dinâmica do absenteísmo, e, na parte final, vou apresentar alguns resultados bastante preliminares de dados que eu já tenho da minha pesquisa, e, no final, faço algumas considerações sobre a importância da gestão do absenteísmo na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Muito bem, vamos lá. Serviço público. É atribuído a Rousseau o uso originário da expressão serviço público para se referir a qualquer atividade prestada pelo Estado. E essa atividade, no caso, o serviço público, é algo que deve atender a uma necessidade coletiva da sociedade. O serviço público, portanto, que é uma das atividades do Estado, né, podemos dizer que é uma realidade no mundo inteiro, né? Todos os países, independente do sistema político, independente do modo de produção, tem o Estado enquanto organização do seu povo, né? E em existindo o Estado, haverão serviços públicos prestados. E é nesse contexto que, então, aparece a figura do servidor público, que é alguém que é investido num cargo para prestar esses serviços que o Estado disponibiliza para a sociedade. E essa prestação de serviços, ela pode acontecer de duas formas. De forma direta, por exemplo, quando um professor de uma rede pública ministra aula, por exemplo, quando um médico, um enfermeiro trabalha num hospital público, né? Ou de forma indireta, quando o serviço é prestado por um terceiro, mas ainda assim o servidor público atua na fiscalização da execução daquele serviço. A diversidade de serviços prestados pelo Estado é imensa, né? Aqui, apenas para fazer referência, essas três primeiras, no caso, educação, saúde e segurança, que são dois tipos de serviços bastante comum, né? Qualquer tipo de Estado, geralmente, terá esses serviços disponibilizados para a população. Esses serviços são normalmente executados pelo chamado poder executivo, que são os governantes, as prefeituras, os estados, o distrito, o próprio governo federal ou nacional. Mas, além do poder executivo, nós também temos duas outras dimensões do Estado, que é o chamado poder judiciário, que cuida da justiça, e o poder legislativo, que é responsável pela elaboração de leis e também pela fiscalização das ações de Estado. Essa imagem aqui traz para a gente a participação dos servidores públicos na composição da Força Geral de Trabalho. Notem que na Europa, por exemplo, que são 27 estados, né, 27 países, a média de servidores públicos na composição da força de trabalho é de 17%. Na Rússia, 20%, já foi bem maior do que isso. Na Austrália, 16%, no Canadá, 20%, Estados Unidos, 15%, Argentina, 17%, e no Brasil, 12,5%, né?
Isso aqui acho que ajuda um pouco a desmistificar aquela ideia de que nós temos muitos servidores públicos no Brasil. Bom, é importante que a gente tenha presente, no caso do Brasil, como é que a legislação de SST alcança o servidor público. E aqui eu quero me referir especificamente ao servidor efetivo. O servidor efetivo não é alcançado de forma direta pela legislação de SST no Brasil. Por quê? Porque a aplicação dessa legislação está condicionada a um contrato de trabalho entre a organização e o empregado, de acordo com a chamada CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. No caso dos servidores públicos efetivos, cada órgão tem um estatuto próprio, e esse estatuto não contempla a CLT. Por essa razão, não há uma aplicação direta dessas normas para os servidores públicos efetivos, o que causa um prejuízo a esse trabalhador, porque ele deixa de ter aquela proteção que, por exemplo, o empregado de uma empresa privada tem. E como não há, portanto, essa aplicação direta, né, o que tem acontecido no Brasil é que um Estado, uma prefeitura, um órgão público específico, ao seu modo e a partir da sua concepção própria, tem buscado uma espécie de autorregulação, autorregulamentação, ou seja, tem editado leis, decretos e etc., para regulamentar a prevenção de acidentes de saúde no trabalho dos seus servidores. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, o caso do estado de Goiás, do Distrito Federal, Brasília, mesmo a Prefeitura de Goiânia, o estado de Santa Catarina, são exemplos de políticas públicas mais bem estruturada, mais bem definida. Já em outros estados, tem também algumas iniciativas, mas eventualmente muito pontual. Por exemplo, no estado do Paraná, tem essa lei que dispõe sobre a insalubridade, né? Mas não é uma coisa mais ampla. Então, o resultado disso, de não se ter uma lei para que todo mundo siga, é que as iniciativas, como eu já disse, são pontuais. Então, nós acabamos de ter, assim por dizer, uma espécie de colcha de retalhos de solução jurídica para a área de SST. Cada um se autorregulamenta a partir daquilo que entende ser importante para essa matéria. Isso não é uma coisa boa, porque essa diversidade ela gera, inclusive, um problema de fiscalização, de monitoramento, né? Então, nesse contexto, o nosso entendimento é que o que seria mais adequado era que nós tivéssemos uma lei nacional de SST para o serviço público, de tal modo que os poderes executivo, legislativo e judiciário, nos níveis municipal, estadual e federal, atendesse, né, seguisse essa lei, quer dizer, uma lei única, para que, da mesma forma que um trabalhador da iniciativa privada, estando ele em qualquer lugar do território brasileiro, vai sempre ser alcançado por uma mesma norma, por uma mesma lei, nós também gostaríamos que isso fosse uma realidade para o serviço público brasileiro. Ou isso, ou alguma coisa mais pragmática. Uma lei, por exemplo, que diga que todas as normas regulamentadoras são extensivas ao serviço público. O fato é que não podemos ficar como estamos atualmente. Só para dizer, aqui, por exemplo, no caso de Portugal, o serviço público, ele é, digamos assim, regido pelas mesmas normas que atingem o setor privado. Ok, então passemos agora para falar do absenteísmo laboral. Inicialmente, vamos tentar entender um pouquinho o que é o absenteísmo. Então, de uma forma bastante simples, nós podemos dizer que o absenteísmo é qualquer tipo de não comparecimento ao trabalho, independente do motivo que causou essa ausência, independente desse motivo ser ou não legalmente justificável. Se alguém faltou ao trabalho, eu estou falando, portanto, de absenteísmo. Do ponto de vista ocupacional, o que interessa para nós é o absenteísmo doença, que é aquele absenteísmo motivado por algum problema de saúde. Esse é o absenteísmo que interessa para a parte de segurança do trabalho.
Alguns autores classificam o absenteísmo como involuntário e como absenteísmo voluntário. O absenteísmo involuntário é justamente aquele que decorre de um acidente ou de uma doença ocupacional. E o voluntário se refere à ausência do trabalhador não motivada por um acidente ou por uma doença ocupacional. A Lei 8.213, de 91, no Brasil, faz referência ao que se chama de absenteísmo acidentário e não acidentário. O absenteísmo acidentário são aquelas ausências, né, provocadas por doenças ou acidentes do trabalho que têm nexo com a atividade laboral. E o não acidentário é qualquer tipo de absenteísmo que pode ser, inclusive, provocado por alguma doença ou acidente, mas que não tem relação com o trabalho. Aqui, só para dar uma visão, são taxas de absenteísmo que eu consegui identificar por ocasião de alguns artigos que já escrevi. E, por exemplo, esse trabalho feito no Canadá informa que, em média, o servidor público se ausenta 11,6 dias por ano. É o mesmo número na Austrália, né? Já no Brasil, aqui são 3 trabalhos, um na cidade de Goiânia, e que encontrou aí uma taxa de absenteísmo anual de quase 11 dias, né? E já em Curitiba e em Santa Catarina, são dados preocupantes que esses trabalhos trazem, que são ausências dos servidores de cerca de 20 dias por ano. Bom, naturalmente que o absenteísmo doença, ele deve nos preocupar, porque, num primeiro momento, ele é, digamos assim, um indicador de baixa qualidade de saúde dos trabalhadores que estão tendo que se ausentar, porque a sua saúde está comprometida, mas também o absenteísmo ele tem um alto impacto econômico. Segundo a OCDE, os países que compõem essa organização gastariam até 2% do seu PIB, né, em função dos acidentes e das doenças ocupacionais. Bom, mas como compreender o absenteísmo? Vamos tentar passar aqui rapidamente. Existem alguns modelos teóricos que se propõem a explicar o absenteísmo. Um deles é o chamado modelo sociodemográfico, que basicamente tenta relacionar o absenteísmo com o que se chama de características individuais e ocupacionais e questões de contexto social. Ou seja, vários estudos já demonstraram que existe uma relação importante entre, por exemplo, idade, sexo, escolaridade, jornada de trabalho, com absenteísmo, da mesma forma que questões de contexto social, como, por exemplo, os papéis diversos que a mulher ocupa na sociedade, provoca algumas ausências no trabalho, questão de transporte e até mesmo questões climáticas. Um outro modelo que pode ser utilizado para se explicar o absenteísmo é o que nós chamamos de modelo médico. O modelo médico parte do princípio de que todos nós, ao exercermos nossas atividades laborais, iremos experimentar exposições ocupacionais. Essas exposições ocupacionais ocorrem pela presença de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, risco de acidentes e também riscos psicossociais. A depender de como ocorre essa exposição, das eventuais medidas de prevenção ali existentes, as pessoas podem adquirir doenças e mesmo se envolver em acidentes, e dependendo da gravidade desses acidentes, dessas doenças, as pessoas vão ter que se ausentar. Portanto, aqui eu estou numa situação de absenteísmo. Um terceiro modelo, chamado de atitude do trabalho, ele parte do princípio de que existem fatores de conflito entre empregado e a organização. Trouxe aqui alguns exemplos desses fatores de conflito, né? Gastaria muito tempo para explicar, então vou tentar ser rápido aqui. No geral, é o seguinte, há uma percepção negativa do trabalhador, do empregado, em relação a essas questões. Por exemplo, justiça organizacional. O empregado, eventualmente, tem uma percepção de que a sua organização onde ele trabalha, quando toma decisões, por exemplo, relativa à carreira, à ocupação de cargo de chefia, à política salarial e outras questões organizacionais, faz isso de uma forma não equilibrada, de uma forma não justa. Então, ele tem essa percepção negativa de como a empresa toma suas decisões internas que lhe afeta. Então, isso é um fator de conflito.
Esse aqui, o modelo chamado modelo esforço-recompensa, é um modelo robusto, assim como demanda-controle, que tenta explicitar a dinâmica do estresse ou da tensão no trabalho. Então, para não me alongar, no caso do esforço-recompensa, parte da seguinte ideia, de que todos nós, seres humanos, trabalhamos a partir da chamada teoria da reciprocidade, né? Ou seja, para cada esforço que cada um de nós eventualmente despende, a gente espera que haja uma recompensa. E se na empresa os trabalhadores têm uma percepção negativa de que não está sendo devidamente recompensado pelaquilo que ele faz na empresa, isso também cria uma visão muito negativa, é um fator de conflito. Bom, esses fatores de conflito, eles podem, por exemplo, abalar o compromisso do trabalhador com a organização, pode comprometer a sua motivação no trabalho e, é claro, pode provocar estresse. O estresse, principalmente, pode ser um preditor de exaustão, de queixas psicossomáticas que, no limite, vão provocar o absenteísmo. E, nesse caso, o absenteísmo involuntário, porque ele decorre de um quadro de doença. Mas notem que, mesmo aqui nessa fase dos fatores de risco, pode acontecer o absenteísmo voluntário. As pessoas não estão doentes, mas o seu compromisso com a empresa e a sua motivação estão tão abalados que, na primeira oportunidade, ele acaba por se ausentar. Bem, agora eu vou partir, já para indo para o final, para apresentar aqui alguns dados preliminares da minha investigação, do meu doutoramento, que, no caso, está dedicado ao absenteísmo de servidores públicos no Brasil, especificamente no Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal e algumas Assembleias Legislativas do Brasil. Esse aqui é o dado de um único órgão, que eu não vou fazer referência ainda, porque estou numa fase inicial, mas serve para já dar uma ideia da situação. Muito bem. Aqui eu tenho as licenças médicas no período de 2016 a 2019. Eu fiz aqui uma classificação por intervalo de dias. Então, no total, em 4 anos, foram 11.690 licenças nesse órgão público aqui. E notem que as licenças mais recorrentes estão aqui nesses intervalos, de 1 a 3 dias, 7.350 licenças. De 4 a 15 dias, 3.329 licenças. E o número menor de licenças são aquelas com um período maior de licenças, por exemplo, aqui, entre 61 e 90 dias, e com mais de 90 dias, nós tivemos aqui apenas 32 e 14 licenças, mas notem que elas vão impactar porque elas se referem a muitos dias. Bom, quando a gente parte aqui para o afastamento, o que a gente nota? As licenças de 4 a 15 dias e de 16 a 30 dias são as mais significativas. Elas respondem por 26 mil dias de afastamento aqui, quase 27 mil, mais de 20 mil aqui. Enquanto que as licenças entre 61 e 90 dias, mais de 90 dias, são aquelas que importam o menor número de dias de afastamento. No geral, esse aqui é um dado muito importante. Olha, o servidor público desse órgão que eu aqui estou fazendo referência, faltou, em média, por ano, 9,8 dias. Notem que é um número menor do que aqueles que eu mostrei no início da minha apresentação. E aqui, só para reforçar, no caso, as licenças médicas, notem que licenças entre 1 e 3 dias e 4 e 15 dias representam quase que a totalidade das licenças médicas nesse órgão público. No que se refere aos dias de afastamento, as licenças entre 4 e 15 dias, 16 e 30 dias, respondem por 63% dos dias de afastamento desse órgão público. E aqui, já caminhando para o final, é importante que a gente também saiba, entenda ou perceba o que está provocando esses afastamentos. Então, no levantamento prévio que eu fiz, identifiquei que as 4 causas principais desses afastamentos estão aqui. No caso, o CIDF, com 18%, que se refere aos transtornos mentais e comportamentais. Isso é muito importante que nós percebamos,
porque não é de hoje que se fala que o adoecimento mental cada vez mais é responsável pelo absenteísmo nas empresas. E não é só no serviço público, não, viu, gente? Depois, temos uma segunda causa importante, que é o CIDM, que são os distúrbios osteomusculares, que também tem relação com os riscos psicossociais, não apenas com os riscos ergonômicos. Depois, nós temos aqui o CID-S, com 14%, que são fraturas, luxações, etc. E, finalmente, o CID-Z, que é a convalescência, que tem a ver com períodos de recuperação de pós-operatório, ou mesmo quando a pessoa está com suspeita de doença, está afastada e está fazendo uma investigação. Então, esses 4 CID juntos respondem por quase 60% das causas dos afastamentos nesse órgão público. Bom, aqui já é o último slide mesmo. Eu queria só aqui dizer o seguinte, né? Por que é importante você fazer a gestão do absenteísmo, estudar o absenteísmo? Bom, em primeiro lugar, o absenteísmo ele é um desfecho de situações que pode refletir condições de trabalho inadequadas e estilo de vida não saudável. Então, estudar o absenteísmo é você gerar oportunidade de, a partir dele, fazer um estudo mais aprofundado dessa situação. O estudo do absenteísmo propicia o conhecimento do perfil sociodemográfico, né, digamos assim, dos absenteístas, e também o perfil epidemiológico do adoecimento desses empregados, favorecendo a tomada de decisões para o estabelecimento de ações de prevenção. Para além da caracterização do absenteísmo, incluindo as suas causas diretas, as doenças de acidente de trabalho, é importante um estudo mais aprofundado que consiga pôr luz na dinâmica dos acidentes, doenças ocupacionais, responsáveis pelos afastamentos do trabalho. Então, era basicamente isso. Eu agradeço a paciência. Aí estão os meus contatos. Ok. Francisco Sampaio, nós temos aqui uma pergunta. Como avalia a condição dos servidores públicos no Brasil em termos de segurança do trabalho? Vamos lá. Eu diria que, no geral, a situação não é boa. E por que eu falo isso? Primeiro porque, como eu já disse na minha apresentação, não existe uma regulamentação da segurança e saúde do trabalho de forma a alcançar todos os servidores no Brasil. Existem importantes iniciativas em vários estados do Brasil, em vários órgãos. Eu, particularmente, sou engenheiro de segurança do trabalho de um órgão público, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e existem outros estados, outros órgãos profissionais contratados para atuar nessa área. Mas são situações muito pontuais e que, no nível geral, não representa, digamos assim, um alcance muito significativo. Então, começa por aí. Ora, se não existe profissionais e se não existe também uma legislação criando e impondo a necessidade da prevenção, já é fácil concluir que a situação não é muito boa, né? E também uma outra questão que decorre dessas duas. Nós não temos programas de prevenção nesses lugares. E, invariavelmente, pela ausência de políticas e de programas de profissionais, também não há uma cultura de prevenção nos órgãos públicos. Então, de um modo geral, eu diria que a situação não é boa e é preciso que nós, os profissionais que atuam nessa área, de alguma forma, de algum modo, possa contribuir para, quem sabe, no futuro não tão distante, o servidor público tenha o mesmo direito que tem o empregado privado, que é proteger a sua vida quando ele está trabalhando. Bora passar? Então, vamos passar agora uma pergunta, eu acho que é para o Helder, né? Não, é o Sampaio, né? Sampaio. Você apresentou, Sampaio, para nós um grupo, taxas de absenteísmo no serviço público por estado, né? Nos chamou atenção ali Santa Catarina, com 19%, e mais um outro estado também com uma taxa alta. Quais os grupos de risco ocupacionais mais decorrentes no serviço público, que pode estar gerando
esses absenteísmos? Vamos lá. Primeiro, acho que é importante, eu não sei se há isso, mas se existiu, eu faço questão aqui de esclarecer uma questão que, eventualmente, as pessoas acham que o serviço público ele é algo tão simples que não cria nenhum tipo de problema para quem é servidor público, do ponto de vista da sua saúde, né? Até houve no passado um técnico que disse que era, se ele quisesse facilidade, ele não seria técnico da seleção, ele iria trabalhar no Banco do Brasil, né? Então, essa referência é só para poder fazer justamente essa caricatura aqui. A questão é assim, existem aqueles riscos mais tradicionais que são bastante, digamos, perceptíveis, né? Então, quando eu falo, por exemplo, dos riscos físicos, calor, ruído, né? Quando você fala, sei lá, de riscos químicos, né? Uma poeira, um gás, etc., isso não é tão difícil de se perceber, né? Portanto, fica fácil fazer ali uma análise do quão isso pode ser perigoso ou não no ambiente de trabalho, né? Fora a questão dos riscos de acidentes, é a escada que não tem corrimão, é a fiação elétrica que está desprotegida e por aí vai. E existem outros riscos que não são assim tão perceptíveis, né? Você não consegue vê-los fisicamente falando, né? Não tem cheiro, não tem cor, que são, por exemplo, os riscos psicossociais, né? Os riscos psicossociais, como eu disse antes, eles vêm cada vez mais ocupando lugar nos afastamentos dos trabalhadores dos seus postos de trabalho, né? Isso, claro, tem uma explicação para isso. É que, historicamente, o nosso trabalho cada vez menos exige força física e cada vez mais exige, digamos assim, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, né? Cada vez mais tem provocado fadiga mental. Então, a gente está usando menos os músculos e mais o cérebro, vamos dizer assim. Então, por essa razão, muitas atividades têm nos riscos psicossociais a principal fonte de absenteísmo. E, por acaso, no serviço bancário, isso é muito presente. Tem um amigo meu que trabalha no banco e uma vez ele me disse assim, olha, de cada 10 gerentes da minha agência, 15 tomam remédio controlado. Por quê? Porque o que está por trás disso? Estão por trás disso os fatores de risco psicossociais, que pode ser uma sobrecarga de trabalho, que pode ser uma cobrança excessiva, que pode ser mesmo assédio moral, que pode ser uma alta demanda combinada com baixíssimo controle, com baixíssima autonomia no trabalho. Então, tudo isso cria uma condição de sofrimento psíquico que pode ter no absenteísmo o seu desfecho, o seu pior desfecho. Não é? Então, são riscos que alguém pode chamar de invisíveis, mas que são muito presentes nesses afastamentos. E aqui, só para corroborar aí com a professora, eu trabalhei por quase 3 anos no SESI, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, que o total de servidores do Estado de Goiás, naquela ocasião, metade deles estavam na educação. Era a educação e o resto, vamos dizer assim, não é? E muitos professores se afastavam da sala de aula por problemas na voz, porque as condições nas salas de aula não eram adequadas, não tem nenhum tipo de climatização, tem muito ruído, o calor é elevado, o número de alunos é significativo na sala de aula, o professor tem que praticamente gritar para poder que todos lhe escutem, não gozava, não tinha equipamentos que facilitassem o seu trabalho. Então, tudo isso cria uma condição desfavorável e, às vezes, as pessoas não dão atenção a isso. A voz afasta muitas pessoas. Fora isso, muitos problemas de ansiedade, de depressão. Então, tudo isso são questões muito importantes no ambiente de trabalho, que, às vezes, a gente não dá tanta importância. A gente só se preocupa com o ruído, com o calor, com a escada, e etc. Então, esses riscos, tidos como invisíveis e que no passado não gozavam de tanta importância, inclusive nos cursos, né, de engenheiros, de técnicos, de médico de trabalho, a gente só fala de ruído, calor, ruído, são importantes, são importantíssimos, mas há que se reconhecer esses outros riscos que, estatisticamente hoje, talvez seja até mais importante em algumas atividades.
Nas atividades do serviço público, por exemplo, o ruído não é mais relevante, muito menos o calor. Para nós, que é uma atividade essencialmente administrativa, é mais importante riscos psicossociais e riscos ergonômicos, né? Lá no chão de fábrica, aí o ruído, aí o calor, aí a vibração, já vão ocupar um espaço maior. Então, para fechar, o fundamental é que os profissionais de segurança do trabalho e a administração das organizações, de uma forma geral, tentem compreender que para cada tipo de atividade vai existir ali um tipo de risco predominante, né? Os riscos não são comuns a todas as atividades na mesma intensidade. Então, algumas atividades vai predominar, por exemplo, risco psicossocial, riscos ergonômicos, em outras, esses e mais riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, né? Nos hospitais, o que é mais importante nos hospitais? Acho que é tudo, né? Mas vamos lá, os riscos biológicos são fundamentais. Os riscos psicossociais, meu Deus, você conhece algum profissional de saúde que já teve problema mental? Não é? Alguns profissionais que já abandonaram a carreira para não suportar toda aquela carga, né? Então, enfim, no serviço público, todos os riscos existem, naturalmente, depende da atividade, mas certamente os riscos psicossociais, os riscos ergonômicos são aqueles que explicam melhor o afastamento das pessoas do seu local de trabalho. Bom, vou passar agora para o Sampaio uma pergunta e você, por favor, Sampaio, se você puder responder o mais rapidamente possível. Qual é o absenteísmo superior? Público ou setor privado? Não exatamente, mas essa é uma questão recorrente e eu poderia dizer assim, depende. Depende, por exemplo, de que setor você analisa. Por exemplo, os setores da saúde pública, saúde, educação e segurança pública, esses três setores, são setores com um índice elevado de absenteísmo. Por quê? Porque são setores que, pela natureza do trabalho, existe um desgaste muito maior em termos mentais, não é? Uma coisa, por exemplo, eu, como servidor público, que trabalho no Poder Legislativo e que não faço uma prestação de serviço direta ao cidadão, estou dentro do meu local de trabalho, estou atuando, mas não tenho uma relação com a população lá fora, é uma situação. Outra coisa, e especialmente agora nessa época de pandemia, nós estamos vendo o sofrimento dos profissionais de saúde, não é? Imagina o que é a vida de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, de um médico e de todo o pessoal que está ali no hospital numa situação como essa. Quando alguém chega no hospital com um familiar doente, ela acha que a situação do familiar dela é a pior que existe no mundo. Então, ela quer o atendimento agora e não aceita desculpas. Então, vira e mexe, nós temos profissionais sendo agredidos, inclusive fisicamente, né? Então, eu diria o seguinte, que se você faz uma análise, uma comparação do setor privado com o setor público, você tem que particularizar, porque dependendo do setor, no setor que eu me referi, de saúde, educação e segurança, com certeza esses números são altíssimos. Já em outros setores, que teoricamente têm uma condição de trabalho menos agressiva, esses números não são tão elevados. No setor privado, existem muitos afastamentos, por exemplo, na área industrial, etc., mas há que se também falar, rapidamente aqui para terminar, que o setor privado exerce um controle mais enérgico sobre o seu empregado. Não estou dizendo que no setor público as pessoas fazem o que querem. Não é isso. Estou dizendo que no setor privado, eventualmente, alguns setores não são tão, assim, não estão tão dispostos a compreender a situação do seu empregado. E muitas vezes acontece o oposto do absenteísmo, que é o que a gente chama de presenteísmo. Isso. Ou seja, são pessoas doentes no local de trabalho porque tem medo de perder o emprego, né? Então, isso acontece bastante. Então, às vezes, esse absenteísmo supostamente mais baixo do setor privado não é um reflexo de uma eficiência de gestão e de prevenção. Reflete esse controle rigoroso que, muitas vezes, faz com que as pessoas neguem a própria doença para estarem presentes no trabalho com medo de perder o seu emprego. É isso. Passar para o Sampaio.
Francisco Sampaio para as suas colocações finais. Bom, inicialmente, quero agradecer pelo convite mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco até esse momento, cumprimentar mais uma vez aí meu colega e amigo Helder Simões, também a professora Daniela e a Elizabeth pela excelente condução deste painel. Não sou português, mas estou do lado de cá também do Atlântico, estou aqui em Porto, não muito distante aqui do Helder, 1h30 de Coimbra. Estou aqui numa missão muito importante, que não é uma missão pessoal apenas, isso tem muito a ver com o meu trabalho, e eu encaro isso com muita seriedade. Estou aqui num doutoramento com o objetivo de tentar melhorar um pouquinho aí para, quem sabe, dar uma colaboração ainda melhor. Gostaria de dizer que isso não é novidade, mas, enfim, o trabalho, historicamente, ele acabou assumindo uma centralidade absoluta na vida de todos nós, né? O trabalho é a força motriz da sociedade, né? É por meio do trabalho que o mundo evolui, seja para melhor ou para pior, mas que o mundo evolui em função do trabalho, né? Mas é importante que nós tenhamos presente que não existe trabalho sem trabalhador. Independente da tecnologia que estiver presente, há que existir alguém para realizar o trabalho. E são as pessoas, são os trabalhadores. Portanto, é fundamental e indispensável cuidar da saúde dos trabalhadores. Inclusive, agora, nessa época de pandemia, em que essa discussão vira e mexe, coloca-se esse falso paradoxo entre trabalho e saúde. Não. A vida vem antes. Não há economia se não há sociedade. Tem que existir as pessoas. As pessoas é que fazem as coisas acontecerem. Então, no contexto das coisas de trabalho, é importante que, por mais que o trabalho que tem que ser feito, que tem um prazo para ser feito, ele deve ser feito com segurança. Ele deve ser feito de modo a preservar a vida das pessoas. Porque aí o trabalho ele ganha um sentido maior. O trabalho não pode ter só o sentido da produção. Ele tem que ter o sentido também da realização pessoal, do bem-estar das pessoas. Por isso, ele não pode abrir mão da segurança das pessoas. Então, essa mensagem eu gostaria de reforçar aqui. Queremos trabalhar, mas queremos trabalhar com segurança. Queremos que as pessoas vivam o máximo possível, e não vivam só para trabalhar. As pessoas também têm que aproveitar a vida, têm que viajar, têm que curtir a família, os amigos, porque senão nós seremos meros robôs, e não é isso que a gente quer ser. Aproveito, e aqui no final, a audiência, para convidar as pessoas que, no mês de junho, a IEST estará realizando um simpósio ibero-americano, também no formato online, com os países da América Latina, Portugal, Espanha, para discutir a temática da segurança do trabalho. Então, em junho, teremos este evento, e em breve nós iremos começar a divulgar, e gostaríamos de tê-los todos conosco neste grande evento. E, para finalizar, quero mandar um abraço aos meus amigos e colegas do Estado de Goiás, meus colegas de trabalho, estou com saudades de todos, e em breve espero retornar para a gente dar continuidade às nossas ações. Era isso, meu muito obrigado, e um beijo no coração de todos.